Boa tarde, hoje iniciamos a 56ª reunião virtual dominical dos estudos sobre a filosofia Rosa Cruz da Fraternidade Rosa Cruz de Campinas, dia 29 de agosto de 2021. Hoje falaremos do conceito Rosa Cruz do Cosmos, o capítulo 12, a evolução da Terra, a época hiperbórea. Para começar, iniciaremos com a oração do estudante Rosa Cruz. Oração do estudante. Aumenta o nosso amor por Ti, ó Deus, para que possamos servir-te melhor a cada dia que passa. Faze com que as palavras de nossos lábios e as meditações dos nossos corações sejam sempre agradáveis à Tua presença, ó Senhor, nossa força e nosso Redentor. Ok, vamos iniciar então com uma recapitulação. Recapitulando, vamos falar então da época polar, que o Luiz explicou tão bem para a gente semana passada, e que na verdade é uma recapitulação do período de Saturno. Na época polar, enquanto a matéria que forma a Terra ainda fazia parte do Sol, encontrava-se em estado ígneo, ardente. Então, como o Sol ele não queima o espírito, a evolução humana começou naquele tempo confinado, especialmente na região polar do Sol. Então, os primeiros a aparecer foram os mais desenvolvidos, os que deviam converter-se em humanos. As substâncias que agora compõem a Terra estavam em fusão e a atmosfera era gasosa. O ser humano recapitulou seu estado mineral e ele tinha a consciência semelhante à do estado de transe. Então, dessa substância química, que a gente tinha lá no Sol, o ser humano construiu o seu primeiro corpo mineral, porque nós vivíamos então a nossa fase mineral. E nós fomos auxiliados pelos senhores da forma nesse período. Então, esse corpo, era um objeto enorme, pesado, e com uma abertura na parte superior, que saía ou projetava-se um órgão, que era uma espécie de órgão de orientação e direção. E como o Luiz explicou tão bem pra gente, esse órgão degenerou-se, transformando-se no que agora nós conhecemos como a glândula pineal. E nos primeiros estágios que nós estamos falando, havia uma espécie de propagação, que aquelas imensas e saciformes criaturas dividiam-se pela metade, em forma muito semelhante à divisão das células, por cisciparidade. Porém, as porções separadas não cresciam, cada metade permanecia do tamanho original. Certo? Então, com isso, a gente termina a parte da época polar, a nossa recapitulação, e entramos agora, então, na época hiperbórea. E essa época hiperbórea, ela é uma recapitulação do período solar. Então, nessa recapitulação, nós temos um foco no desenvolvimento do corpo vital, principalmente. Que se nós primeiro desenvolvemos o corpo denso lá na época polar, então agora nós estamos desenvolvendo o corpo vital, que é um estado de consciência de sonho sem sonhos. Então, é semelhança do estado de consciência com a onda de vida vegetal atual. Então, assim, comparativamente, como os vegetais hoje têm um estado de consciência de sonhos sem sonhos, naquela época é sono sem sonhos, tá, pessoal? Eu que pus um Hzinho errado ali. Vamos comparar o período solar, que era o segundo período que nós vivemos, comparando então com a época hiperbórea, que então é a segunda época que nós estamos agora vivendo no nosso período terrestre. Então, na época solar, nós somente tínhamos as forças do período solar, mas agora, na época hiperbórea, nós temos as forças dos períodos, tanto de Saturno, solar, lunar e as 3 revoluções da Terra e da época polar. Nós temos todas essas forças. No período solar, então, nós temos presentes somente os elementos de fogo e ar.
E agora aqui, na época hiperbórea, nós temos então o fogo, o ar, a água e a terra, certo? No período solar, o ser humano era mais quente e mais rarefeito. E agora nós já temos as correntes de ar e gás que são acrescentados ao calor dos dois corpos, certo? E o ser humano é menos quente e mais cristalizado. Na época do período solar, nós tínhamos um corpo vital, que era do pensamento forma, e o nosso corpo denso era feito de material de desejos. E hoje, então, nós temos um corpo vital que é composto da região etérica do mundo físico, e o nosso corpo denso, ele é endurecido da região química do mundo físico. O que a gente não pode esquecer é que, mesmo assim, nós estamos falando de gases, né? Nós estamos falando que aqui nós ainda não éramos, não era químico mesmo, né? Então, nós estávamos lá no Sol ainda, né, pessoal? Daqui a pouco a gente vê mais detalhes sobre isso. Era químico, mas não era formado de sólidos nem de líquidos, né? Isso. Então, a matéria que formava a Terra, ela iniciou a época fazendo parte do Sol e terminou como um planeta separado, certo? Então, é uma alta capacidade de absorver e utilizar qualquer imagem ou som que se projetasse sobre a sua superfície. Então, a consistência é análoga à dos gases atuais. Então, a razão do nome ser da época hiperbórea é porque a evolução humana estava confinada em torno da região polar norte no Sol. Vamos lá dar sequência. Nós construímos o nosso primeiro corpo vital de matéria da região etérica do mundo físico. Então, isso acontece nessa época hiperbórea, certo? E nós fomos auxiliados principalmente por duas hierarquias criadoras. Os senhores da forma, que são os responsáveis de toda a evolução do período terrestre, e os anjos, que são especialistas em lidar com os materiais da região etérica do mundo físico. Então, a gente tem que imaginar mais ou menos assim, do mesmo jeito que nós hoje estamos lidando com o mundo químico, né? Vamos dizer assim, nós estamos construindo coisas, nós estamos transformando a terra, nós estamos transformando os metais, nós estamos movimentando isso. Então, dessa mesma forma, os anjos naquela época nos ajudavam, e também os senhores da forma, né? Para nos desenvolvermos. Essa aqui é uma imagem de como que então nós poderíamos ter o nosso corpo físico, sabe? A característica do nosso corpo denso seria uma característica. Nós somos dilatados e com alta capacidade de absorção. Nós continuávamos curvados para dentro, então ainda com uma forma esférica, né? Como na vida antinatal, que lembra que aquelas figurinhas que o Luiz mostrou semana passada. Então, como na vida antinatal, nós ainda estamos curvados para dentro e nós permanecíamos imóveis, plantados, do mesmo jeito que os vegetais hoje, né, pessoal, são imóveis plantados, né? Nós permanecíamos naquela época imóveis plantados no nosso campo de evolução. E é um dos motivos que nós falamos que atravessamos a nossa existência vegetal. O nosso alimento, ele era basicamente material de força solar, certo? Éter e gases. E nós começamos a respirar e nos alimentar. Então, similarmente ao que hoje os vegetais estão passando, né? E aí, nessa época, nós colocamos em ação os princípios das glândulas e do tubo digestivo. Eu não sei se vocês lembram, mas por coincidência eu que fiz a parte do período solar. E lá naquele período solar é que nós começamos a receber os germes das glândulas e do tubo digestivo, né? Então, e aqui exatamente nós estamos começando a colocar em ação esses princípios, só para ver de novo a similaridade, né? Que é uma recapitulação realmente daquele período solar.
o nosso método de alimentação era semelhante à osmose, que significa impulso. Então, no caso, a maior concentração da força solar e a menor concentração, então assim, tinha menor concentração dentro da gente e maior concentração da força solar do lado de fora. E aí isso vai passando de um para o outro até ter um equilíbrio, porque é por osmose, né? Então vamos dizer assim, então a alimentação ela entra por osmose. Então assim, tem uma membrana, certo? Que está em volta, à nossa volta, e aí conforme a pressão, vamos dizer assim, é que vai entrando ou vai saindo os excrementos, né? Existe uma tendência da solução menos concentrada migrar para o ambiente onde se encontra a solução de maior concentração. Então, o qual sofre uma diluição progressiva até que as duas soluções atingem a mesma concentração. Então, durante o processo evolutivo, os seres vivos eles desenvolveram uma maneira de evitar os problemas causados pela osmose, que tem os problemas de inchação e dessecamento, né? Então, assim, ao longo da nossa evolução, o aumento de tamanho ela gera necessidades específicas, né? Então, a simples osmose não é suficiente para transportar o oxigênio e os nutrientes para todas as células e remover o que tem que ser excretado, certo? Isso porque os processos metabólicos eles são mais ou menos associados às membranas da superfície. E existe uma capacidade mínima de transporte que a membrana deve ser capaz de realizar. Então, se ela não pode absorver a quantidade suficiente de nutrientes, a célula morre. E se os resíduos tóxicos não podem ser rapidamente eliminados, a sua acumulação também conduzirá à necrose celular. Então, essas duas ações dependem da faculdade da área da membrana para servir a um dado volume do conteúdo. Certo? Então, quanto maior é o volume, maior é a quantidade de nutrientes necessária e a produção de resíduos e uma membrana maior é requerida. Então, pois, enquanto o tamanho do corpo aumenta, como o cubo do raio, o aumento de todas as superfícies, né, é como o quadrado do raio, ou seja, o aumento do volume é muito maior, mais rápido. Então, o que significa o cubo do raio, né? O cubo, eu não sei se matematicamente falando, mas, por exemplo, assim, 2 ao cubo significa 2 vezes 2 vezes 2. Então, quer dizer, é 8. 2 ao quadrado, o quadrado de 2 é 4, que é 2 vezes 2. Então, dá para entender que o tamanho do corpo, né, o cubo, ele aumenta muito mais rápido, certo? Do que o quadrado do raio. Então, era a responsabilidade dos senhores da forma e dos anjos de nos ajudarem nessa parte. Então, quanto maior o volume, maior é a quantidade de nutrientes necessária e a produção de resíduos e uma membrana maior é requerida, certo? Então, é isso que a gente vê da osmose. Ficou claro, pessoal, essa parte de como que a gente se alimentava, como que a gente crescia? Ficou. Sim, sim. Então, agora vem uma parte que a gente, então, comparando com a Bíblia, né? O ser humano é chamado de Caim, o agricultor, nessa parte da época hiperbórea. Então, Caim, ele significa possessão ou aquisição. Então, assim, os nossos dois corpos, né, o nosso corpo denso e o nosso corpo vital, eles tinham a capacidade de absorver tudo que estava à nossa volta, certo? Então, Caim é descrito como agricultor, porque Caim cultivava o solo. O nosso corpo vital era análogo ao das plantas, composto de éter químico de vida e uma mínima quantidade de éter luminoso. E nós começamos a nos alimentar de éter, advindo da força solar e de gases. A descrição bíblica, referindo-se à criação da forma, que é a formação do reino vegetal, o sol, a lua e as estrelas, vem de Gênesis, capítulo 1, de versículo 11 a 19. Elohim disse que a terra verdeje de verdura,
que haja luzeiros no firmamento do céu para iluminar a terra. E assim se fez. Então, assim, a Bíblia, ela concorda com a ciência moderna ao dizer que as plantas vieram depois dos minerais. A diferença entre os dois ensinamentos refere-se ao tempo em que a Terra foi expelida da massa central. Então, a ciência afirma que foi expelida antes da formação da crosta sólida, que pudesse chamar-se de mineral ou vegetal. Se queremos designar por tais minerais ou vegetais os que atualmente conhecemos, essa afirmação é verdadeira. Não havia substância material densa, todavia a primeira incrustação ou solidificação que teve lugar no globo era mineral. Então, assim, o narrador da Bíblia indica somente os incidentes principais. Ele não se diz que a crosta sólida fundiu-se quando foi expelida da massa central, como um anel que se quebrou, reunindo-se depois os pedaços. É num corpo tão pequeno como a Terra, comparado com o Sol, né, pessoal? Num corpo tão pequeno como a Terra, o tempo preciso para a cristalização foi comparativamente curto. Por isso o historiador não menciona, assim como não relata o desmembramento que se produziu novamente quando a Lua foi expelida da Terra. Então, assim, procedeu provavelmente pensando que todo o capacitado para os ensinamentos ocultos deve estar familiarizado com esses detalhes menores. Na condensação da massa ígnea central, as plantas, por serem etéreas, não foram destruídas pelo processo de fusão, assim como as linhas de força que orientam a cristalização do gelo estão presentes na água. Assim também, quando a Terra se cristalizou, as plantas etéreas estavam presentes. Eram os moldes que agruparam a matéria necessária para formar os corpos vegetais da atualidade e os do passado, enterrados nos estratos geológicos do globo terrestre. Então, a formação dessas formas vegetais etéreas foi auxiliado pelo calor externo, depois da Terra separar-se do Sol e da Lua. Esse calor proporcionou-lhes a força vital para agrupar em sua volta uma substância mais densa. Então, dessa forma, mostra então como que a Bíblia também complementa essa época hiperbórea. Nós continuávamos a praticar uma espécie de propagação assexuada. Nós continuávamos a ser hermafroditas. Não havia divisão de sexos. O método que nós utilizávamos era parecido com aquela cisparidade. Nós dividíamos os nossos corpos denso e vital em duas metades. Cada parte era da metade do tamanho do corpo original. E essas metades cresciam até adquirir o tamanho do corpo original. Então aqui, ó, eu quero saber assim, tipo, por que existia a necessidade de propagação se não existia a roda de nascimentos e mortes naquela época? Alguém consegue me responder isso? Por causa da nossa incompetência de manter o corpo denso como deveria. Entendeu? Por exemplo, a hora que você estava lá manifestado-se num corpo denso desses, você tinha um ambiente hostil à sua volta. Você não tinha controle nenhum sobre ele, esse ambiente hostil destruía o corpo denso. Aí só que ao invés de você percorrer todo o caminho lá de purgatório, pelo céu, essas coisas todas, já que você não tinha nenhuma responsabilidade com isso, você pulava ou você migrava de um corpo para um outro corpo denso. Agora, que corpo denso você migrava? Justamente desse corpo metade que um outro irmão que ainda estava renascido dividia-se, entendeu? Então, dividia, você ocupava, né? Você ocupava esse novo corpo denso e crescia até chegar ao tamanho daquele corpo denso original que originou. Todos os corpos densos tinham o mesmo tamanho quando totalmente desenvolvido. Então, você tinha ali já um período igual como mais ou menos como uma planta, né? As plantas, elas crescem até um certo tamanho dado a espécie. Se ninguém podar, cada uma tem seu nível e sua altura de crescimento, né? A mesma coisa no princípio.
Só que não tinha a roda de nascimento e morte porque nós não tínhamos a lei de consequência ainda atuando em nós de forma consciente, né? Mas já existia, sim, a nossa incompetência de manter um corpo sadio, né? Em relação ao ambiente externo que sempre foi hostil, né? Exatamente. E tem um outro motivo, né, que tem a ver com a duplicação do corpo, é que se nós precisássemos utilizar um dos dois corpos que duplicamos, né, um outro irmão que teria perdido esse corpo denso, isso você também citou, né, que daí esse irmão que perdeu o corpo denso, ele podia, então, se ele não tinha capacidade de se reproduzir, de se dividir, ele podia, então, usar um desses corpos. Nesse caso, então quer dizer que se você, por exemplo, vamos supor, o Joãozinho se dividiu ali em dois corpos, tal, isso, aquilo, e de repente o Antoninho não tinha mais corpo, porque ele perdeu esse corpo, ele poderia usar um desses dois, porque o Joãozinho só conseguia usar um dos dois corpos, certo? Então, dessa forma, a gente já praticava a ideia de serviço, né? Porque dessa forma você estava servindo ao seu irmão que tinha perdido um corpo, certo? Da mesma forma que podia ser a Mariazinha, que se dividiu e a Aninha não tinha outro corpo, então a Aninha usava o corpo que estava sobrando ali da Mariazinha. Certo? Não é bom isso? Sem dúvida, porque o serviço é inerente ao ego, né? Então, o ego sempre foi um ser, nós sempre fomos um ser que serve. Tanto é que toda vez que você serve, você tem um prazer, um regozijo de servir. Isso independe da inconsciência, ou do nível de consciência, ou do nível de consciência, né? Exatamente. Aí nós vamos ver aqui quais eram as características básicas, né, do nosso comportamento nessa época. A nossa característica básica era a absorção, né? E essa absorção era uma necessidade daquela época para a gente absorver material para alimentar os corpos, né? Então, assim, a gente aprendia a assimilar o alimento, a gente aprendia os princípios de crescimento dos corpos e a gente experimentava as relações entre o corpo denso e o corpo vital e o equilíbrio, enquanto devíamos absorver, estava a cargo dos senhores da forma e dos anjos. Quer dizer que, então, os senhores da forma e os anjos, eles nos ajudavam a manter esse equilíbrio, né, entre o que devíamos absorver e o que não. Por exemplo, da mesma forma que hoje, nós, em relação aos vegetais que estão em volta da nossa casa, nesse tempo seco, por exemplo, nós vamos lá e damos água, né, para que essas plantinhas, as mais sensíveis, né, não pereçam, né? Então, dessa forma, nós também estamos, de alguma forma, ajudando, né, esses seres na sua evolução, a se manterem vivos, né? E por que é pernicioso quando nós utilizamos em demasia hoje, né? Hoje. Simplesmente porque aguça o nosso egoísmo, né? Quando a gente quer tudo pra gente mesmo. Aquele que quer só acumular, na verdade, temos que aprender a dar e receber, né? Nós só queremos receber, né? E o corpo denso, existe o vício da gula, né? Que significa que a gente acaba sobrecarregando o corpo denso. Tem pessoas que não conseguem parar de comer, por exemplo, né? Que daí são as pessoas ultra obesas, né? E nos outros corpos, é o acúmulo de conhecimento, né? Sem o devido tempo para pormos em prática. Então, assim, nós nos cristalizamos e nos intelectualizamos. Então, nós acabamos sobrecarregando no corpo denso e vital. Na época, nós só tínhamos o corpo denso e vital, mas hoje em dia, né? Às vezes a gente vai acumulando conhecimento e acaba não repartindo com os outros. Isso é uma forma negativa, perniciosa de usar isso, essa força da acumulação. E nós temos que supervisionalizar os sentimentos, né? Porque os sentimentos também podem sobrecarregar no corpo denso e desejos, né? Nesse caso. Naturalmente, hoje, isso é um processo tanto natural, tá? Se eu acumulo conhecimento e
não põe em prática, tem muita gente que faz isso, né? Acumula para ele. Então ele se sacia lendo livros, né? Tem gente que lê aí não sei quantos livros por dia, por semana, e fica lendo. Ou, no caso do nosso lado esotérico, né? São o que um progressionista antigo, o Hélio Cunha, falava, vagabundos metafísicos, né? Que fica lendo de tudo, de todas as religiões, de todos os movimentos, e essa distorção, ao invés de dar a ele conhecimento, dá o que chama de cristalização e de uma intelectualidade que vai levando naturalmente ele para o materialismo. Então, você vê que mesmo a pessoa achando que está se envolvendo com a parte espiritual, ele está se cristalizando, na realidade, espiritualidade não tem nada a ver com intelectualidade, ele mistura as duas coisas, né? E isso no corpo dentro e tal. E isso tem como consequência, né, como efeito, a superficialização dos sentimentos. Então, é uma pessoa que ela não consegue entender os conceitos profundos, por exemplo, de uma virtude como honestidade, como sinceridade, ou de um sentimento como amor, como carinho, como altruísmo, como filantropia. Ele não consegue entender. Ele é muito superficial. Ele define isso, né? Tanto é que quando você chega uma pessoa e pergunta para ela assim, olha, para você o que é o amor? Aí a pessoa fala, olha, segundo Freud, o amor é assim. Segundo Nietzsche, o amor é assado. Segundo não sei quem, o amor é assado. Segundo não sei quem, o amor é assado. Quando você vê uma pessoa dessa, você faz uma oração para ela e tem a compaixão, né? Porque é uma pessoa que ela caiu nessa armadilha de hoje exercitar uma função, que é a distorção, que lá na época hiperbórea era necessária e suficiente para sobreviver. Hoje é uma praga, é um vício, né? Exatamente. Seguindo aqui, uma parte do Sol, que agora é a Terra, no final da época hiperbórea, ela foi arrojada. Então, aqui nós temos um desenho aqui de como que ia acontecendo, né? Então, assim, qual que é o motivo dessa parte ser arrojada, né? Apesar de toda ajuda, nós nos cristalizamos demais. Nós demorávamos demais para aprender as lições evolutivas. Então, essa nossa deficiência atrapalhava a evolução dos outros seres que também têm o Sol como campo de evolução, né? E, por outro lado, o estado incandescente do Sol nos atrapalhava, porque nós precisávamos de uma vibração mais lenta. Então, eu falei aqui de outros seres, né? Mas, assim, tipo, que outros seres que estavam lá, que também, assim, que outros seres são esses? Alguém sabe? Quem mais estava lá com a gente? Os 7 raios, né? Os 7 grupos, digamos assim, de seres evoluindo além de nós. Assim eu entendo. Sim, além dos espíritos virginais, quem seriam essas outras ondas de vida que estavam lá? Para ficar fácil, lembrem-se que já estamos na época hiperbórea, então nós já passamos o período de Saturno, período solar, período lunar, né? Portanto, já passamos a época das outras duas ondas de vida já estarem se manifestando, certo? É mais fácil, né? Ninguém arrisca? Animais e vegetais? Os espíritos virginais, né? Que estavam com a gente, exatamente. E também, além deles, tinham os anjos. Quem mais? Arcanjos. Senhores da mente. Da mente, isso. Quem mais? Senhores da forma. Os senhores da forma, que eu falei que estavam nos ajudando, né? Uhum. Quem mais? Os senhores da chama, ou já, não sei. Da chama já foi para a libertação. Já foi para a libertação, mas tínhamos também... Faltou mais os senhores. Qual dos senhores faltou? Faltou Individualidade. individualidade, exatamente, e... Falta mais um. Da sabedoria. E os da sabedoria, exatamente. Então, assim, fora os espíritos virginais, né?
tinham os anjos, os arcanjos, os senhores da mente, os senhores da forma, os senhores da individualidade e os senhores da sabedoria. Exatamente. Agora vejamos aqui. Então, dessa forma, nasceram os planetas, né? Então, aqui visto de cima, né? Cada planeta foi, então, se saindo do Sol, vamos dizer assim, e aí com a própria rotação, né? O planeta vai se adensando, né? Vão ficando cada vez mais densos. Tá? E dessa forma, cada planeta foi sendo arrojado, então, do Sol. A parte do Sol, que agora é a Terra, foi arrojada ao término da época hiperbórea. E ela começou a girar em torno do corpo progenitor, certo? Seguindo essa órbita um tanto diferente da atual. Pouco depois, por razões análogas, também foram expulsos Vênus e Mercúrio, né? E a cristalização começa nos polos do planeta, onde o movimento é mais lento. Tá? A parte solidificada vai sendo arrastada aos poucos para o Equador. E se a força centrífuga da rotação planetária é mais forte que a tendência coesiva, então a massa solidificada é arrojada ao espaço. Então é dessa forma que Max Randall explica, né? Então aqui no Equador, né, ele vai então circulando e aí a parte sólida vai sendo arrojada para fora aqui, fazendo então cada um na sua rotação. Então, quando o globo terrestre ele foi separado da massa central, ele incluía o que atualmente é a nossa Lua, né? E nesse grande globo eles estavam evolucionando, né? Nós estávamos evolucionando a onda de vida, né? Tendo começado a evolução lá no período de Saturno. E agora anima o reino humano. Assim como as ondas de vida começaram suas evoluções nos períodos solar, lunar e terrestre, e atualmente estão evolucionando através dos reinos animal, vegetal e mineral, respectivamente. Ao princípio da época lemúrica, os fracassados, note-se que agora nós estamos falando de fracassado e não simplesmente os atrasados. Eles cristalizaram a parte da Terra por eles ocupada a tal ponto que formava, digamos, uma imensa escória sobre a Terra branda e ígnea, constituindo, pois, obstáculo e obstrução aos demais. Então, eles foram arrojados ao espaço juntamente com a parte da Terra que tinha cristalizado. Então, essa aí é a gênese da Lua, né? Dessa forma, então, já meio que introduzindo quem vai falar semana que vem sobre a Lua. Tá, pessoal? Agora nós vamos chegar, então, ao ponto das perguntas. Alguém tem alguma pergunta sobre tudo isso que nós conversamos? Sobre essa época hiperbórea? Eu tenho. Pô, pode fazer, então. Se, quando nós estudamos lá o período solar, você disse o seguinte, eu lembro, bem nítido, que quem nos deu o germe do corpo vital foram a hierarquia zodiacal, a hierarquia criadora, especializada em dar germe de corpo vital, ou seja, especializada em éter, que foi o Senhor da Sabedoria. O Senhor da Sabedoria é uma hierarquia que ainda está ativa, ou seja, ela ainda hoje está trabalhando para nos ajudar. Então, explica para nós qual foi o motivo de, na época hiperbórea, quando a gente teve que trabalhar com o corpo vital, quem fez isso foram os senhores da forma, tudo bem, os senhores da forma sim, porque os senhores da forma sempre vão estar em qualquer coisa que vai ser feita no terrestre, os senhores da forma vão estar juntos, então é legal. Mas, em vez de ser o Senhor da Sabedoria, foram os anjos. Por que foram os anjos que nos ajudaram e não o Senhor da Sabedoria? Qual foi o motivo? Eu acho que, olhando essa tela aqui, né, que eu voltei, lá no período solar, realmente você está falando que foram os Senhores da Sabedoria.
Se eu não me engano, o corpo vital era feito de pensamento-forma, que era o material que os senhores da sabedoria tinham domínio. E agora o nosso corpo vital é formado da região etérica do mundo físico. E é onde os anjos têm o maior conhecimento. Seria essa a resposta? Vamos pensar juntos aí. Um ser elevado para te dar o germe de um corpo ou de um veículo, ele tem que dominar totalmente o material da região ou do mundo do qual aquele corpo ou veículo é composto. Porque se ele não fizer, ele não consegue te dar o germe, né? Ele não consegue, porque se ele não consegue dominar o material daquele mundo, como é que ele vai construir um corpo daquele mundo? Então ele domina. Tanto é que a nós foram dados os germes do corpo denso, vital de desejos, porque nós não dominávamos, inclusive nós não dominamos ainda, né? Nem a região química, nem a etérica, nem do desejo, né? E muito menos do pensamento. Então, foram dados os germes desses corpos. Ou seja, alguém que é especializado em material daquele mundo, daquela região, ele consegue te dar o princípio básico para que, a partir desse, você consiga construir corpos e veículos cada vez melhorados até a perfeição. Então, os senhores da sabedoria, primeiro que eles são mais elevados do que os anjos, né? Já viu. Segundo que, sem dúvida alguma, eles conhecem a região etérica do mundo físico, inclusive muito melhor que os anjos, né? Então eu volto à pergunta, por que não foram os senhores da sabedoria que chegaram e falaram, pô, peraí, você está precisando, agora vamos ativar novamente o corpo vital, só que como a Ellen falou, num ambiente diferente, né? Que ambiente diferente é esse? É um ambiente que eu tenho as forças dos períodos anteriores, eu tenho os 4 elementos presentes, né? Eu tenho as correntes de ar e gás acrescentadas aos 2 corpos, de calor, né? Eu já tenho um corpo denso, funcionando a plena carga, inclusive no mundo que ele vai funcionar, papapipopó. Mas por que não foram os senhores da sabedoria, então? Carlos, eu não sei se eu vou responder corretamente, né, também. Os anjos, eles eram especialistas. E outra, eles também estavam evoluindo, não estavam? Não, tudo bem. Os anjos são especialistas. Os senhores da sabedoria também são especialistas. Mas especialistas no corpo vital, material da região que ele vai utilizar no corpo vital. Então, os senhores da sabedoria são mais especialistas na região etérica do mundo físico do que os anjos. Muito mais. Então, não sei. Ninguém arrisca? Qual o motivo? Quando os anjos foram à humanidade, que período que foi que os anjos foram à humanidade? Qual foi o período que os anjos atingiram a maior densidade? Período lunar. Os anjos? Não é lunar? Período lunar, não foi? Isso mesmo, período lunar. Né? Lunar. Lunar. Solar foram os arcanjos, não foi? Isso. E Saturno foi certamente, né? Então, os anjos atingiram a sua humanidade no período lunar. Então, no período lunar é que os anjos alcançaram ou se especializaram ou dominaram a região etérica do mundo físico, não foi? Os anjos. Sim. Perfeito. Então, até o período lunar, os anjos não eram especializados na região etérica do mundo físico. Eles estavam se especializando. Eles começaram lá no período de Saturno, depois foram para o período solar, e no período lunar eles alcançaram esse domínio da região etérica do mundo físico. Então, durante o período de Saturno e o período solar, os anjos estavam trabalhando com um objetivo precípuo do seu esquema de evolução, que era alcançar o domínio da região etérica do mundo físico, né? Então, eles começaram esse trabalho para Saturno, igual nós. Nós começamos o trabalho de conquistar a região química do mundo físico lá no período de Saturno. Então, desde o período de Saturno, mais o solar, mais o lunar, todo o trabalho que nós fomos fazendo foi para quando chegasse no período terrestre, nós tivéssemos todos os equipamentos, todas as ferramentas necessárias
para conquistar a região química do mundo físico, certo? Certo. Agora, isso. Então vamos fazer uma analogia, né? Lembra que o Marcelo fala que a analogia é a mestra do estudo das ciências esotéricas. Sem analogia você não chega a nada, né? Então vamos pegar lá. O que os anjos estavam fazendo do Saturno? O que eles estavam fazendo lá? Eles eram os vegetais, assim, análogo a... Sim. E o que eles estavam fazendo? Seja lá o que eles estavam fazendo, com certeza eles estavam fazendo alguma coisa para se aparelhar, de forma que quando chegasse no período lunar, eles tivessem todas as ferramentas para conquistar a região etérica do mundo físico. O que os anjos estavam fazendo no período solar? Quem sabe? Eles continuavam também se aperfeiçoando para chegar no período lunar e estar dominando totalmente a parte etérica. Exatamente, Luiz. Seja lá o que eles estavam fazendo, com certeza, eles estavam fazendo exatamente isso que você acabou de falar, certo? Revendo e aprendendo. Exatamente. Agora, se os senhores da sabedoria são especialistas, né? Nos deram na segunda revolução do período solar o germe do corpo vital, né? É fácil chegar à conclusão de que os senhores da sabedoria estavam entre os instrutores dos anjos. Anjos e da humanidade. Não, principalmente dos anjos, para chegar para os anjos e chegar e falar, ó, vocês serão iniciados no corpo vital, no período lunar, e eu vou estar lá para ajudar vocês. Da mesma forma que hoje, o iniciado nosso no corpo denso são os senhores da forma, os especialistas em forma. Entendeu? Então, os senhores da sabedoria são os instrutores dos anjos. Ensinaram os anjos a entender isso e construir o corpo vital na região etérica do mundo físico. Aí falou assim, vocês entenderam? Entendemos. Vocês sabem construir? Sabemos. Tá bom, então agora ajuda os seres humanos lá na hiperbola, que eu tenho mais o que fazer. Aí eu tenho mais o que fazer o que eu falei, é porque realmente os senhores da sabedoria têm mais o que fazer. O que os senhores da sabedoria estão fazendo? Veja bem, as hierarquias que estão ativas para conosco, com a nossa evolução, quando você fala que a hierarquia está ativa, é porque a hierarquia tem alguma coisa que está fazendo para nos ajudar. Esse é o conceito da atividade. Entendeu? Senão você chega à conclusão seguinte: cadê os senhores da chama? Foram para a libertação. Estão ativos? Não. Estão ativos. Mas não estão ativos em relação a alguma coisa que poderia nos ajudar na evolução. Entendeu? Então, os senhores da sabedoria estão ativos. Agora, certo? Nesse momento. E estão ativos desde o período solar, lunar, terrestre e tal. Os senhores da sabedoria estão aqui. Se eles não estão atuando naquilo que eles são especialistas, que é a região etérica do mundo físico, o que os senhores de sabedoria estão fazendo hoje? Alguém já se perguntou sobre isso? Nós já estudamos isso nas reuniões passadas. Quando nós falamos lá, quando alguém, não sei quem foi que deu a palestra daquelas 12 hierarquias, eles falaram, a pessoa falou. Quem lembra? Carlos, mas esses seres, né, como senhores da sabedoria, eles têm também que trabalhar nos atrasados, né, que estão vindo. Não, mas então, estou falando... É responsabilidade deles também, como é dos arcanos. Tudo bem, mas estou falando em relação a nós. O que os senhores da sabedoria estão fazendo hoje? Eles são encarregados de cuidar do espírito divino hoje, né, nosso. Ou mais ou menos isso. Vocês sabiam disso, não? Alguém lembra disso? Não. Eu não me lembro disso. Da mesma forma que nós vamos estudar lá na época lemúrica, vamos estudar a mesma coisa. Os senhores da individualidade não foram os que cuidaram do corpo de desejo.
desejos na época lemúrica foram os arcanjos, apesar de ter sido os senhores da individualidade que nos deram o gênero do corpo de desejos. Aí a pergunta que vai ser feita lá, né, vai ser feita aqui, mas vai falar o seguinte: então os senhores da individualidade estão ativos, tá? O que eles estão fazendo hoje? Se eles não estão cuidando do corpo de desejos. É porque, da mesma forma que os senhores da sabedoria tiveram um upgrade na sua evolução e começaram a aprender a trabalhar com o espírito divino, né? Os senhores da individualidade começaram a aprender a trabalhar com o espírito de vida. Certo? Ok? Da mesma forma que os senhores da forma atuam hoje nos ajudando nas formas e ajudando-nos a desenvolver o espírito humano. Então, é sempre assim, a evolução é para frente e para cima. Se uma hierarquia ela é boa nisso, ela conquistou isso, ela vai para o próximo, conquistar o próximo. Entendeu? E assim Isso vai. porque eles receberam por ter ensinado, nos capacitado, ou capacitado os anjos, os arcanjos, respectivamente, eles ganharam um upgrade e foram se dedicar à região dos espíritos, os espíritos divinos, e aí vai, né? Eles ganharam por mérito a oportunidade de ajudar uma onda de vida chamada humana a desenvolver um veículo espiritual. Vocês lembram, né? O divino, espírito de vida, espírito humano estão relacionados a mundos. Mundos esses que essas hierarquias não estão dominando ainda, não conseguiram dominar. Por exemplo, a senhora da sabedoria, eles dominaram a região etérica do mundo físico. Agora eles estão dominando o mundo espírito divino. Certo? Estão trabalhando, estão estudando, estão praticando, estão fazendo negócio. O que estamos fazendo aqui na região química, eles estão fazendo no mundo divino. Algumas diferençazinhas, tá? Lógico. Eles não têm a matéria, eles estão trabalhando com a matéria específica daquele mundo que ele está. E nós aqui estamos amassando o barro da terra. Exatamente. Até a gente aprender a amassar bem o barro. Enquanto não aprender, fica... Você tem que fazer uma telha que funciona para o resto da vida. Outra pergunta que eu tenho a fazer. A Ellie, ela apresentou muito bem, inclusive com figuras, como que se deu o nascimento dos planetas a partir do Sol. E disse para a gente, adiantando já as reuniões à frente, que a questão de que quando nós partimos para o planeta Terra, a partir do Sol, a Lua estava junto. Certo? E aí também adiantou dizendo que, devido a alguns irmãos e irmãs que se cristalizaram tanto uma porção da Terra, aí houve o nascimento da Lua. A pergunta que eu faço, tecnicamente, como é que se originou a Lua? Tecnicamente falando, como que a Lua se originou? Uma quantidade de massa foi ejetado da Terra em direção ao espaço. Mas pela cristalização, né? Na realidade, a gente foi cristalizando com os nossos erros e os espíritos virginais que não estavam evoluindo como era esperado, teve uma cristalização e essa parte cristalizada foi arrojada do Sol. Arrojada de que forma? Usando que princípio? O mesmo princípio da criação de um planeta, gente. O mesmo princípio da criação de um planeta. O desenho que a Ellie está mostrando aí, tá vendo? A força a cristalização começa no polo de um planeta, é isso que você está falando? E se dirige para o Equador. E assim, a força para a periferia em direção ao Equador, é isso? Isso, e daí pela força centrífuga, essa parte cristalizada, ela é arrojada e ela se adensa pela própria rotação dela. É claro. Entendeu? Tipo, quando ela é arrojada em milhões de pedaços. Aí esses milhões de pedaços, pelo movimento de rotação, se adensa novamente.
que é a força da gravidade. Certo? Para manter o negócio tudo unido, senão não vai embora, né? Foi assim que a Lua se deu. Agora, olha que interessante, olha que coisa interessante. Quando os planetas foram arrojados do Sol, isso não afetou o campo de evolução do Sol, porque o Sol é muito grande em relação à porção que foi embora, certo? A porção dos planetas que saíram, se você compara com o tamanho do Sol, eles são muito pequenos, né? Agora, a da Terra não. Quando a Lua foi arrojada da Terra, o campo de evolução da Terra teve que ser paralisado. Ou seja, a evolução dos seres que estavam lá tiveram que dar um break, ir para o caos, refazer o campo de evolução por causa do pedaço que saiu, entendeu? Por isso que uma segunda Lua iria acontecer se o Cristo não viesse, ia ser mais um atraso nesse esquema de evolução para os habitantes do planeta Terra. Entendeu? De uma certa forma ia ficar faltando, né? Exatamente, porque veja bem, não é só os nossos irmãos e irmãs que se perdem numa Lua, mas é a consequência disso para quem está no campo de evolução principal, entendeu? Por isso que quando forma uma Lua de um planeta, todo o campo de evolução do planeta sofre e atrasa-se. Entendeu? Por quê? Por isso que o Max Sendel fala que a salvação são todos juntos. Não adianta você querer ir sozinho, ou falar, quero ir vou sozinho, porque você não vai sozinho. Não vai sozinho por quê? Porque o outro que você deixou para trás, ele vai ser a causa do seu próprio atraso. Entendeu? Isso é uma coisa legal para a gente pensar quando a gente acha que a gente evolui e dane-se o resto e não quer saber dos outros. Entendeu? Carlos, tem alguns planetas que tem mais de uma Lua, né? A situação deve ser muito mais complicada. Não, mas aí é o que o Max Sendel fala, né? Nem todas as luas de um planeta são campos de desintegração. Tá? Então, tem planetas que já saíram com as suas luas como campo de evolução de seres que ainda não eram suficientes para o planeta, mas estavam mais adiantados. Por exemplo, tem seres que evoluem em algumas luas de Júpiter, são muito mais avançados do que nós no planeta Terra. Entendeu? E a mesma coisa das luas de Saturno, a coisa das luas de Urano. Entendeu? Agora, Carlos, na nossa Lua, os irmãos que estão lá, também pode acontecer de eles evoluírem lá mesmo e voltarem para casa? Não. Quando você vai para o ponto subindo da Lua, você já perdeu todos os átomos sementes. Então não tem como você voltar nesse esquema de evolução. Você tem que esperar terminar o período de Vulcano, mergulhar todo mundo no caos, e aí num próximo esquema de evolução criado por esse mesmo Deus, você recomeça a evolução do zero. Ou seja, período Saturno, período solar, lunar. Por quê? Porque você não tem os átomos sementes, você tem que adquirir os átomos sementes. Então você tem que obedecer a regra. Lá de novo, no período Saturno, vai lá alguém te dá o gene do corpo denso. Mas depois você criar o átomo semente. Aí no período, começa tudo de novo, começa do zero. É como se desse um reset, entendeu? Você deu um reset e começou do zero. É um fator de atraso violento para aquele irmão, para aquela irmã, né? Por isso que existe um trabalho pesado, e vocês podem olhar isso na Biblioteca Rosa Cruz, né? A preocupação, a repetição, né? Desses ensinamentos para evitar, fazer de tudo, né? Para fazer de tudo para as pessoas, os irmãos e irmãs, não perderem o átomo semente, né? Porque existe o risco, sempre existiu o risco, sempre existirá o risco. Entendeu? Quem garante para nós aqui que agora, neste momento, um irmão ou uma irmã não está acabando de perder seus átomos sementes e ganhou uma passagem só de ida para a Lua? Quem garante isso? Está acontecendo, porque o materialismo é a pior praga que existe atualmente. A gente sabe que
a quantidade de materialistas no mundo estão crescendo mais do que os espiritualizados, né? A gente sabe disso. Vários lugares, né? Principalmente nos famosos países chamados desenvolvidos, né? São onde tem mais, né? E onde tem menos são os países mais sofredores, entendeu? Os países mais desenvolvidos, né? Ou as cidades mais desenvolvidas nos países, né? Porque também tem essa questão, né? No Brasil mesmo, o Brasil não é um país desenvolvido, então está salvo. Não está salvo não, porque tem muitas ilhas de materialistas, principalmente nas cidades grandes, né? Que têm o mesmo risco do que os outros. Né? Por isso que o cristianismo prega a simplicidade, a humildade, o adquirir menos, o ser mais simples. Por quê? Porque aí a tentação de você se virar para o materialismo e enveredar para um outro lado que vai te dar como mérito uma passagem só de ida para a Lua, se reduz bastante, né? Reduz muito. Né? Por isso que também esse é um outro motivo que na astrologia Rosa Cruz nós aprendemos que quando a gente escolhe um horóscopo que nos dá o privilégio, o mérito de ter quadraturas, oposições e conjunções adversas, nós temos que dar graças a Deus e não fazer o que muitos de nós fazemos, logicamente por ignorância, né? De praguejar, de blasfemar ou até de tentar cortar a volta. Né? Por quê? Porque, como está escrito na Bíblia, quem não tem aspectos adversos num tema, a tendência desse ser humano é ser morno. E lá em Apocalipse, vocês sabem o que acontece com o morno. Né? O morno é aquele que vai para o fundo sombrio da lua. É um joguete também, né? Um joguete vai para o fundo sombrio da lua, porque a tendência dele é ir para o materialismo. Entendeu? É mais confortável dele do que daquele que tem adversidade, que tem dificuldade. Entendeu? Ele sente que é mais confortável. E muitas vezes já vi pessoas se vangloriando por ter o que eles chamam de horóscopo azul. Não existe horóscopo azul. Horóscopo azul existe apenas para o adepto e para o irmão maior. Ninguém tem horóscopo azul. Não existe horóscopo azul. É ledo engano. As progressões e os trânsitos demonstram que não existe esse azul. A pessoa pega o horóscopo natal dela e olha, não tem nenhuma conjunção adversa, nenhuma quadratura, nenhuma oposição. Eu tenho horóscopo azul. Eu já falei com uma pessoa um dia, eu falei, porque você não conhece progressão em trânsito, meu filho? Não conheço o quê? Progressão em trânsito. O que é isso? Mas estuda astrologia Rosa Cruz, você vai descobrir. Entendeu? A hora que você descobrir, você vai ver que o seu azul não é tão azul, não. Entendeu? Não é? Então não existe, é ilusão. Só que como é uma ilusão, a pessoa ela pode cortar a volta, né? E ela corta a volta. Uma pessoa, por exemplo, que tem facilidades na segunda casa financeira, o que ela faz? Ela contrata todo mundo para fazer as coisas para ela. Não é? Então, ela se livra, ela se safa, ela se perde do materialismo. Ô Carlos, uma pergunta que eu não sei, eu não consigo achar material para mim pensar nisso aí. Vamos supor, a gente fala os seres humanos que foram para o Cone Sombrio da Lua. Mas também a Lua é formada de minerais e alguns gases. E essas chispas divinas que estavam no desenvolvimento mineral aqui na Terra, que foram arrojados para lá, eles também fazem parte desse, entre aspas, o Cone Sombrio da Lua? Não, porque é o seguinte, primeiro que a Lua não é toda ela habitada por esses seres, é só o Cone Sombrio. Segundo, que esses seres que estão lá, os nossos irmãos e irmãs, eles não têm nenhum corpo, nenhum veículo, não tem a possibilidade de ter veículos formados de nenhum material. Certo. Entendeu? Eles são egos desprovidos de qualquer tipo de veículo. Por exemplo, gente, olha, vamos recapitular. Nem etérico ele tem, né? Nem o corpo etérico ele tem. Não, de jeito nenhum. Nem de desejo. Olha, vamos recapitular. Isso acontece com a gente aqui também, gente. Vamos recapitular. Quando a gente morre, a gente descarta o corpo denso. Concorda? Isso. Na hora. Leva
vital, não é assim? Beleza. Vai indo. Aí quando a gente chega lá no primeiro céu, né, passa para o primeiro céu, acabou de passar para o primeiro céu, vai para o segundo céu, descarta o corpo de desejos. Leva junto o átomo semente do corpo de desejos. Não é assim? Sim. Aí vai para o terceiro céu. No terceiro céu, você descarta o átomo semente da mente. Não é isso? Sim. Tá certo ou não? Sim. Certo? É por sequência. Exatamente. Mas você está com os átomos de sementes. Você tem condições de criar corpos e veículos, você tem um átomo semente que te dá a vantagem de formar arquétipos de corpos para isso. Agora, lá no corpo sombrio da Lua, você é um ego não manifestado no corpo e na mente. Então, você é um ego. Você é um ego que você tem um espírito divino de vida e humano, mas sem nenhuma condição de se incorporar em qualquer material, inclusive mineral. Não tem como você renascer, não? Não, você fica no caos. Tanto é que você não enxerga nada. Você não fica lá observando atentamente a evolução aqui na Terra. Você não fica lá batendo papo com os anjos. Você não fica lá dando uma voltinha. Nada. Você fica estático, não entendendo o que está acontecendo. Você não tem a consciência para isso. Mas aguardando um momento que não sabe o que acontece. Então, é o que eu estava falando. Ele fica numa situação de esperar o arquétipo acabar. Entendeu? Enquanto isso, ele fica fazendo o quê? Nada. É um sentimento de vazio, um sentimento de angústia por um negócio que você não faz a mínima ideia do que é e muito menos de quando vai acabar. Entendeu? Mas mesmo assim, né, Carlos, Deus é tão bom, que eles vão poder, numa próxima, novo dia, começar de novo. Sempre. Deus nunca faz algo para ser perdido. O que acontece é apenas um atraso pelo livre-arbítrio daquela pessoa. Ô Carlos, mas os minerais, os vegetais e os animais que estavam nessa massa e foram arrojados também para fora, eles também perderam o bonde da história? Para fora de onde? Foram arrojados junto com aquilo que veio a ser a Lua, aquele pacote de mineral que tem lá. Não, pera um pouquinho. A Lua, ela foi criada como campo de integração para os irmãos e irmãs da onda de vida humana. Os animais, vegetais e minerais não tem nada a ver com isso. Para eles é um campo de evolução. Certo. Para eles não é um campo de integração. Entendeu? É um campo de evolução. Sim. Se é que há plantas e animais, né? Porque na Lua, fazendo uma suposição para poder entender. Quer dizer, mas os minerais, é claro, a gente observa, que a gente vê que tem minerais lá e tem de uma certa forma. Existe pelo menos o que é visível hoje em dia da Lua para nós no momento. Se você pegar um telescópio, você vai ver mineral. Porque o mineral, a onda de vida mineral é a base, é o campo de evolução de qualquer coisa que existe no nosso sistema solar. Desde o Sol até Urano, o mineral hoje é a base, é a crosta. Da mesma maneira que nós éramos lá no planeta Saturno, hoje é o mineral, entendeu? Então o mineral existe em todos os lugares. Mas eles não estão lá com o conceito de degeneração. Não, de jeito nenhum. Eles estão lá, inclusive, o mineral está lá prestando um serviço, né? Prestando serviço de formar um campo de evolução para os nossos irmãos e irmãs que estão lá, degredados, né? E também para os anjos, também para jogar. Porque lembra o seguinte, todas as luas, independente se é campo de degradação ou não, todas as luas hoje é o lar dos anjos. Da mesma forma que o Sol é o lar dos arcanjos. Boa. Né? Então a Lua não é ruim não, a Lua é gente boa, tá? O fato dela ter corpo sombrio lá, não tem nada a ver com ela em si, né? Ela tá, inclusive, está até prestando serviço, né? Para ela dizer, olha o quarto pessoal. Essa resposta que eu estava querendo chegar. Na realidade, esse mineral que está lá, ele está prestando serviço também para os nossos irmãos que estão lá no Ponto Sombrio da Lua. Gente, se hoje existe uma onda de vida que mais serve e não pede nada em troca, chama onda de vida mineral.
Você pode fazer o que você quiser com o mineral, ele está sempre à disposição sua. Entendeu? Então essa é a vantagem. Nós somos consumidores, né, dessa onda de vida. Exatamente. Somos totais consumidores. E ele que nos dá, eles não nos dão toda a base para evoluir. E para dissolver também, quando precisa. Ô Carlos, uma pergunta. Supondo, né, que se você orasse pelas pessoas, pelos irmãs e irmãos que estão no Ponto Sombrio da Lua, você estaria beneficiando eles, não no momento, mas talvez por um outro dia de manifestação? Olha, na verdade é o seguinte, nós somos tão pequenos, tão assim atrasados, que a gente devia limitar as nossas orações às pessoas que estão à nossa volta. À nossa volta, isso. Porque se a gente não consegue harmonizar com as pessoas à nossa volta, imagina se a gente tem o poder de atingir irmãos tão cristalizados como esses. Não tem poder. É ilusão, é ledo engano. Ledo engano. É igual quando alguém chega para mim e fala assim, olha, eu tenho muita dó desse irmão e irmã minha, que eu passo na rua e vejo jogado na sarjeta e não sei o que, eu tenho uma dó danada. Aí eu falo para a pessoa, tá, e o que você faz? Eu sempre dou um dinheirinho para ela, uma moedinha, etc. Aí eu falo assim para a pessoa, você está ajudando ela? Estou ajudando, pelo menos ela vai ter o que comer. Aí eu falo assim, mas você tem certeza que ela vai pegar aquele dinheiro e vai comer? Aí a pessoa, astutamente, usando a astúcia atlântica, me responde assim, olha, eu fiz a minha parte, eu dei dinheiro para ela. Se ela vai beber, se ela vai fumar droga, o problema é dela, não é meu. Aí eu falo para a pessoa, o problema é seu, o problema não é dela. Porque se você alcançou o estágio de ter, de fato, de ter compaixão desse irmão, é porque você está com a oportunidade de ajudar de fato esse irmão. Agora, se isso não for compaixão, mas for astúcia, para tentar aplacar um pouco a sua consciência pesada, porque na realidade você é um fariseu, então pode ter certeza que isso que você acabou de fazer vai te gerar destino maturo. Entendeu? Porque se você quer ajudar a mesma pessoa, você vai lá na pessoa e fala assim, cara, o que você está precisando? Eu estou morrendo de fome, estou precisando de comer, mas você quer comer o quê? O que você quer comer? Quer comer um pão com manteiga, um arroz com feijão, carne, salada? Qual que você quer comer? Para mim qualquer coisa tá bom. Se me der aqui um arroz com feijão, carne, salada, tá bom pra caramba. Aí você para o que você está fazendo, vai num lugarzinho lá, compra e traz para ele. Traz para ele poder comer aonde ele quiser. Não é também você pegar o cara e levar ele num restaurante, ele vai estar cheirando. O dono do restaurante não tem nada a ver com isso. Não, mas ele tem que receber, porque não tem que receber não. O restaurante é para a pessoa, tá limpinho, tá cheiroso e tal, você vai levar lá uma pessoa totalmente que por juízo, quando a vontade não quer tomar banho, não, você não tem que fazer isso. Mas você tem que ir lá, pegar, trazer para ele, falar, pode comer, fica à vontade para comer. E ver se ele está comendo. Isso. Por quê? Por que acontece? Quantas e quantas vezes você passa pela rua, vê resto de comida, vê roupa jogada e tal, porque da mesma maneira que é fácil chegar, é fácil ir embora. Então você fica do lado dele, você pode comer, fica à vontade aí. Vamos conversar, vamos bater papo, falar sobre a vida, sobre o sol, sobre a lua, entendeu? Para verificar. Perca o seu tempo ali, perca ali 1 hora, 2 horas. As pessoas não fazem isso. Quando eu faço isso, quantas vezes já as pessoas me respondem assim, mas eu não tenho tempo para isso. Mas quando a pessoa fala assim, a gente já deduz, isso aí não é compaixão não, tá vendo? Isso é consciência pesada. Entendeu? Então, da mesma forma, ao invés de se preocupar com o Ponto Sombrio da Lua, vamos se preocupar com as pessoas à nossa volta. Vamos se preocupar com os nossos irmãos e irmãs que estão atrasados lá no Afeganistão, estão atrasados. Estão super atrasados. Vamos se preocupar com eles. Faz oração para eles lá. Mas eu não assisto televisão. Televisão é coisa do demônio. Não, televisão não é coisa do demônio, gente. Televisão é coisa da era aquariana, da era de aquário. Use como deve ser usada, para o bem e não para o mal. Entendeu? Tem gente que não assiste mais televisão. Gente, você está perdendo a oportunidade de saber o que está acontecendo com o seu irmão lá do outro lado, lá no mundo inteiro. O bom e o lá mal. não sei aonde, exatamente. Você está perdendo a chance de
lá no campo egóico daquele irmão uma oração para ver se eles acham que ajudam eles. Se todo mundo fizesse oração para eles, todo mundo jogasse no campo egóico deles uma oração de que tem que ser mais fraterno, que tem que largar a mão de achar que aquilo ali, você vive ali em cima de ópio, em cima de droga, não sabe disso na televisão, né? E tal. Pode ter certeza que o poder do pensamento ajuda, mas ninguém faz isso. Ao contrário, ou as pessoas não fazem, não querem saber, ou chega lá e fica praguejando o Talibã, praguejando o Estado Islâmico. Quem é que está atrás disso? São irmãos e irmãs, são criaturas, são irmãos e irmãs. Nós vamos encontrar essas pessoas no nosso desenvolvimento. Pode ter certeza que nós vamos, se tiver que resgatar. Entendeu? Então, tem que repensar essas coisas, ao invés de ficar, né, praguejando. Então, os irmãos e irmãs que estão lá no Conselho da Lua, eles já receberam toda a ajuda possível e estão recebendo. Mas nós somos muitos pequenos para ajudá-los. Muita gente se a gente não consegue ajudar dentro da nossa casa, vai tentar ajudar lá fora, lá dos outros. Então, vamos se limitar a ajudar as pessoas que estão aqui no campo de evolução nosso, que é na Terra. A gente conseguir ajudar aqui, olha, pode ter certeza que a gente caminha a passos largos. Eu fiz essa pergunta para a gente ter uma dimensão, até nesse nível, a dimensão dos nossos irmãos que estão lá. Essas perguntas, né? Muito bem, pessoal. Eu queria, nesse momento, agradecer a oportunidade que eu tive de podermos fazer essa apresentação sobre a época hiperbórica. E, dessa forma, então, finalizamos a apresentação do capítulo 12 da Evolução da Terra, da época hiperbórica, com a oração Rosa Cruz. Não te pedimos mais luz, ó Deus, senão olhos para ver a luz que já existe. Não te pedimos canções mais doces, senão ouvidos para ouvir as presentes melodias. Não te pedimos mais força, senão modo de usar o poder que já possuímos. Não mais amor, senão habilidade para transformar a cólera em ternura. Não mais alegria, senão como sentir mais próxima essa inefável presença, para dar aos outros tudo o que já temos de entusiasmo e de coragem. Não te pedimos mais dons, amado Deus, mas apenas senso para perceber e melhor usar os dons preciosos que já recebemos de ti. Faze que dominemos todos os temores, que conheçamos todas as santas alegrias, para que sejamos os amigos que desejamos ser, para transmitir a verdade que conhecemos, para que amemos a pureza, para que busquemos o bem e com todo o nosso poder possamos elevar todas as almas, a fim de que vivam em harmonia e na luz de uma perfeita liberdade. Que as rosas floresçam em vossa produção. E na vossa também.